E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar da batalha mais duradoura e mais mortal da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. Por isso já vai deixando seu joinha e se não é inscrito inscreva-se no canal. A Batalha de Stalingrado foi um grande combate travado entre o exército nazista e seus aliados do eixo contra as tropas da União Soviética pela posse da cidade de Stalingrado, atual cidade de Volgogrado, às margens do rio Volga, entre 17 de julho de 1942 e 2 de fevereiro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. A batalha foi um dos pontos de virada da guerra na frente oriental, marcando o limite da expansão alemã no território soviético, a partir de onde o Exército Vermelho empurraria as forças alemãs até Berlim. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha e seus aliados do eixo invadiram a União Soviética, na chamada Operação Barbosa, avançando rapidamente para dentro do território soviético, sofrendo derrota após derrota no verão e no inverno de 1941. As forças soviéticas contra-atacaram em larga escala próximo à capital do país, na chamada Batalha de Moscou, iniciada em 5 de dezembro de 1941. Os alemães, exaustos, com problemas de reposição, logística e ainda, com as tropas mal equipadas para a guerra no inverno e com linhas de suprimentos muito longínquas, acabaram sendo afastados das portas da cidade. Planos para lançar outro ataque contra Moscou foram rejeitados, não apenas porque o grupo central do exército estava demasiadamente enfraquecido para um ataque, mas ainda pela concepção de Hitler que um ataque na direção sudeste da União Soviética propiciaria vantagens econômicas, cereais e petróleo. O Grupo de Exércitos Sul foi escolhido para a ofensiva pelas estepes do sudoeste da União Soviética em direção ao Cáucaso, para capturar os vitais poços de petróleo ali situados. A ofensiva alemã para capturar a cidade de Stalingrado começou em 23 de agosto de 1942 após um mês de combate nas cercanias, com o 6º Corpo de Exército e elementos do 4º Exército Panzer na linha de frente. O avanço da infantaria alemã foi acompanhado por centenas de aviões da Luftwaffe, que bombardearam as posições soviéticas na cidade e em seus arredores, rapidamente transformando Stalingrado numa grande ruína. A luta então acabou virando um desgastante combate casa por casa. Ambos os lados comprometeram enormes reforços para a cidade a fim de se manter na ofensiva, e o número de mortos foi subindo exponencialmente. Em meados de novembro de 1942, os alemães já tinham empurrado os defensores soviéticos para uma pequena zona na margem oeste do rio Volga. Porém, enquanto os alemães se ocupavam em avançar pela cidade e esmagar os últimos bolsões de resistência soviética, o Exército Vermelho começava a mobilizar uma grande tropa na margem oposta do rio. Ao final de novembro de 1942, os soviéticos lançaram uma enorme contra-ofensiva, a Operação Urano. Foi um grande ataque em pinça, movendo-se pelos enfraquecidos flancos das tropas do eixo, formados principalmente por soldados romenos e húngaros, que eram as tropas mais fracas da coalizão liderada pelos alemães. As forças do eixo nos flancos acabaram sendo facilmente sobrepujados e o 6º Exército Alemão se viu cercado e isolado na área de Stalingrado.
O general Friedrich Paulus pediu autorização para tentar furar o cerco e abandonar suas posições indefensáveis, mas Adolf Hitler desautorizou qualquer retirada e ordenou que o exército cercado fosse reabastecido pelo ar, enquanto uma tropa era preparada para resgatar o Sexto Exército. Combates intensos se seguiram pelos próximos 2 meses. No começo de 1943, as forças do eixo em Stalingrado estavam exaustas e quase sem munição e comida. Friedrich Paulus decidiu então desobedecer às ordens do seu Führer e permitiu que o que sobrava do seu exército se rendesse aos soviéticos. Dos 91 mil prisioneiros de guerra alemães em Stalingrado, apenas 5 mil sobreviveram ao cativeiro e retornaram para casa depois da guerra. Após a rendição, eles foram mandados para campos de trabalho por toda a União Soviética, doentes, sem cuidados médicos e com fome, e a grande maioria deles morreu de maus tratos, má nutrição e trabalhos forçados. A Batalha de Stalingrado durou 199 dias e foi uma das maiores batalhas da história humana. No total, a batalha resultou num total de 1.700.000 a 2 milhões de baixas de ambos os lados. Depois de Stalingrado, os alemães não ganharam mais nenhuma grande batalha. O Sexto Exército da Alemanha foi exterminado e os poderes dos aliados europeus da Alemanha foram destruídos. Num discurso de 9 de novembro de 1944, o próprio Hitler culpou a derrota de Stalingrado pela morte iminente da Alemanha. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Até a próxima.